Graça, paz e misericórdia da parte de Deus, o Pai, e da de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Amados, abra por gentileza na carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos. Capítulo número 2. Colossenses, capítulo número 2. Glória a Jesus. Aleluia. Colossenses, capítulo número 2. Achou já, bem? Achou já? Vamos ler somente o versículo de número 9, Colossenses 2, 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Amém? Podem se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Ô meu irmão, Pai Senhor Jesus. Ô meu amado, Pai Senhor, meu querido. Satisfação. Bem-vindos. Amados irmãos, como nós estamos estudando a epístola do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, que é de suma importância nós termos esse fundamento doutrinário bem arraigado em nós, que dentro da teologia, dentro do campo teológico, é conhecido como a Cristologia, a doutrina de Cristo. E como eu havia mencionado na minha primeira fala, o Brasil é um país conhecido como um país cristão, e se fala muito sobre Jesus. É muito ensinado sobre Jesus, é muito pregado sobre Jesus. Mas, a despeito do ensino acerca de Jesus, nós não vemos tantas evidências acerca do ser de Cristo naqueles que mencionam sobre Cristo, naqueles que falam sobre Cristo. O salmista diz: criei, por isso falei. E não era só o fato da evidência dele falar por intermédio daquilo que ele creu. Porque, por exemplo, se nós formos no capítulo de número 1, o apóstolo Paulo, ele ora ao Senhor porque ele ouviu falar acerca da fé dos colossenses. Ora, como que ele ouviu falar? Ou seja, quando ele fala que ele ouviu, ele teve evidência da fé daquele povo. Mas como ter evidência da fé daquele povo se a fé não é aquilo que se vê? Porque a fé é o firme fundamento acerca das coisas que não se veem, mas que se esperam. Mas Paulo fala: eu dou graças a Deus, não só eu, nós damos graças a Deus, ele, Timóteo, Epáfras, e todos que acompanhavam ele, Lucas, Marcos, Tíquico, tantos outros, mas em especial esses. Ele diz que ele ouviu falar da fé daquele povo. E por que ele ouviu falar? Porque ao crer, teve comportamentos correlacionados ao crer, porque houve arrependimento, mudança de direção. Paulo, ele não fundou a igreja de Colossos, amém? Paulo, ele estava em que condição quando ele escreveu essa carta? Preso. Oi? Preso. Preso aonde? Em quem, irmãos? Irmãos, é aula, amém? Então, me ajuda. Preso aonde, amados? Em Roma. A prisão domiciliar, a primeira prisão de Paulo, domiciliar. Então, ele estava preso em Roma. Essa igreja foi fundada quando o apóstolo Paulo pregava em Éfeso. E teve um poderoso avivamento, Atos 18 e 19. Um poderoso avivamento em Atos. Em Efésios, de maneira tal que todo misticismo que envolvia
havia Laodiceia, Colossenses, Filipos, a carta a Filemão. Filemão possivelmente morava em Colossos. E em especial Éfeso. Quando aquele povo ouviu a mensagem da cruz e viu as evidências, sinais, o apóstolo Paulo expulsando o demônio, os lenços e aventais do apóstolo Paulo curando pessoas enfermas, eles se arrependeram e devolveram, queimaram os seus livros de artes mágicas, abandonaram o misticismo, a depravação, a adoração à deusa Diana, que era a deusa da sexualidade, da fertilidade. Os cultos a Diana eram cultos regados a orgias sexuais, porque quando você vai ler a carta de Paulo a Efésios, ele menciona muito que nós fomos adotados como filhos. Por quê? Por causa dos cultos a Diana, as sacerdotisas, elas engravidavam, e por não saber quem eram os pais, havia um grande número de orfandade naquela cidade. Então os órfãos, eles se sentiam totalmente abandonados, desamparados, largados ao léu da sorte, tal qual a gente lê, por exemplo, Isaías capítulo 49, versículo 14 e 15, que Sião fala isso. Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Aí o profeta, cheio do Espírito Santo, ele dá um exemplo, ele fala: pode uma mãe esquecer-se tanto do filho que cria, de forma que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa venha se esquecer, aí brada o Senhor no coração do profeta: eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que te tenho gravado na palma das minhas mãos, e os meus muros estão continuamente perante mim. Oh, glória! Deus está falando a despeito de a sua história. Foi uma história de abandono familiar, de abandono matrimonial, de abandono social. Isso não significa que Deus te desamparou, Deus esqueceu de você, Deus não liga para você. Deus é o seu Pai, Ele é o seu Senhor, Ele tem cuidado de você, Ele tem te sustentado, Ele te deu a vida, oh glória! Porque Ele é Deus, Ele é Senhor, amados irmãos. E havia muitas heresias que permeavam essa localidade. E pelo fato do neoplatonismo ser um dos fundamentos oriundos de Platão, distorcia muito a divindade de Cristo. Porque o neoplatonismo ensinava o que em tese? A matéria é má, o espírito é bom, por isso a carne não presta. Então só as coisas transcendentais são espirituais. E se as coisas transcendentais, espirituais, são as puras, as divinas, as santas, como pode esse Cristo ter vindo em carne se a matéria é má? O apóstolo Paulo, para refutar, ele fala: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele está falando: o verbo se encarnou, oh glória, nasceu oriundo de uma virgem, viveu uma vida nessa terra sem pecado, em tudo foi tentado, e por isso ele é Deus, oh glória. Habita nele, em Cristo, na pessoa de Cristo, toda a plenitude da divindade, para redimir a raça humana por meio da fé. Então, amados irmãos, no capítulo 1, no capítulo 2, é magnífico acerca da doutrina da cristologia na carta de Paulo à igreja de Colossos. Se fosse colocar um tema, eu colocaria somente Cristo, amado, e mais nada. Somente Cristo. Versículo de número 1, vamos dar início. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude, ou pleroma no grego,
da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Quando ele fala aqui que ele ora para que os corações deles estejam consolados, unidos, fala de unidade da igreja, em amor, fundamento, enriquecidos da plenitude da inteligência, ele está refutando uma outra heresia que permeava, qual? O gnosticismo, que era um conhecimento místico, elevado, que estava já se difundindo naquele local, estava já infectando a igreja. E Epáfras, que foi o fundador da igreja, quando ele vê que essas falsas doutrinas estão entrando na igreja, ele vai visitar o apóstolo Paulo. E ele pede ao apóstolo Paulo orientação como ele poderia ajudar a fundamentar a igreja na fé santa, na doutrina saudável, na doutrina de Cristo. Aí ele diz: enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento, gnoses. Aí ele diz: do mistério de Deus. Aí ele revela qual é o mistério. Não é um gnosticismo oculto, velado. Esteve oculto, ele fala no capítulo 1. Mas agora foi revelado a favor dos gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Aí ele diz: conhecimento do mistério de Deus. E que conhecimento é esse? Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria, que era uma deusa grega, Sofia, e da ciência, a gnose, o conhecimento. Então ele está falando: quem está em Cristo não precisa de Sofia, quem está em Cristo não precisa de gnose, quem está em Cristo, todos os tesouros estão escondidos nele, a sabedoria, a ciência. Você quer paz? Está em Cristo. Quer alegria? Está em Cristo. Quer equilíbrio? Está em Cristo. Quer equilíbrio emocional? Está em Cristo. Você quer todos os recursos? Todos eles estão em Cristo. Cristo. Preciso de amor? Está em Cristo. Felicidade? Está em Cristo. Tudo está nele. Então a primeira coisa que ele também ensina para Epáfras é que o ministro, ele tem duas funções primordiais: oração e doutrina. Oração e doutrina. Porque no capítulo 1 ele começa orando. No capítulo 2 ele ainda está em oração. E depois ele começa a fundamentação doutrinária. Então é a asa do avião, é a oração e a doutrina, o ensino, a didaquê. Igreja foi isso. Então, igreja sem oração e sem doutrina, meus irmãos, perece. Perece. Por isso que quando a igreja cresceu, Atos capítulo 6, versículo 4, os apóstolos falaram: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Para quê? Para que a igreja encontre em Cristo, todos esses tesouros escondidos. Olha que lindo. Lê junto comigo Filipenses capítulo 3, amado. Vai lá junto comigo, rapidamente. Olha o que o apóstolo Paulo ele escreve acerca do ser de Cristo, que é a fonte de toda a sabedoria, de toda a ciência, de tudo aquilo que a gente necessita, está em Cristo. Em Cristo. Filipenses capítulo de número 3. Vamos a partir do versículo de número 7. Olha o que o apóstolo Paulo escreve, que magnífico. Mas o que para mim era ganho, reputei por perda, por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de quem? De Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas,
e as considero como esterco, para que possa ganhar o quê? A Cristo. E o mais lindo, e seja achado nele. Ou seja, eu acho ele e ele me acha. Eu busco o Senhor e o Senhor vem até mim. É o que Tiago escreve: chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Quando eu acho Deus, eu me encontro nele. Não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, conhecimento, e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual também fui preso por Cristo Jesus. Aqui em Filipenses, Paulo também estava preso. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão adiante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que Paulo estava dizendo aqui? Eu não me fio na minha reputação, eu não me fio nos meus dogmas religiosos, eu não me fio nos meus diplomas que eu ganhei na escola de Gamaliel, eu não me fio nos meus conhecimentos, na minha linguística, eu não me fio por eu ser um poliglota, um erudito, um judeu, um fariseu, eu não me fio pela jurisdição da lei, eu me fio na fé do Filho de Deus. Eu considero tudo que eu adquiri na terra, conhecimento, prestígio, fama, sucesso, por perda, para que eu possa ganhar a Cristo. Para que eu possa ganhar a Cristo. Por que, apóstolo Paulo? Porque Cristo é a fonte de tudo, amado. Tudo. Tudo que nós precisamos está em Cristo. E os colossenses, eles buscavam tudo. No judaísmo, no misticismo, no ascetismo, nas filosofias, e fazia disso um caldeirão, para ver se eles conseguissem atingir a plenitude, santidade, conhecimento, erudição, fama, sucesso, paz, quietude, satisfação, e só havia vazio, porque não tinha o preenchimento acerca do ser de Deus, amado. E com isso, facilidade para os falsos profetas, campo fértil para as heresias. E aqui o apóstolo Paulo, já na segunda sessão, ele começa a dar advertência contra as falsas doutrinas. E nós precisamos ter essa sensibilidade. Porque, por exemplo, de uns, talvez 5, 6, 7 anos, a igreja brasileira ela foi inundada por uma nova onda de pregadores, junto com pregadores, doutrina. E a igreja ela foi chafurdada de coaches, pregadores coach, que são filosofias, conhecimento humano, acadêmico, terreno, e que a Bíblia diz que esse conhecimento, essa sabedoria, ela é animal, ela é diabólica e ela é terrena. E elas matam, amado, de maneira eternal. Diga aí. Nessa época, eles estavam ainda conhecendo a palavra de Deus, né, através do apóstolo Paulo. Mas tudo isso que você está relatando aí acontece hoje, no Brasil especialmente, e já com conhecimento pleno da palavra. Porque a palavra de Deus, ela está, como você falou, bem explicada, está bem explicada por hoje. Mas as pessoas ainda continuam criando cada um Deus conforme o seu entendimento. Aí buscam, conforme o senhor falou, às vezes, em outros nomes, criam um Jesus Cristo na cabeça deles que não é conforme... O Jesus Cristo sociológico, por exemplo, é muito pregado hoje, amado, comum, o Jesus Cristo sociológico, amado. Que a redenção se resume só à sociologia, só às relações humanas. Um Cristo que só trata das coisas eternais, por exemplo, ação social.
Os discípulos chegaram ao momento de começar a se preocupar muito com isso. Vamos fazer sua ação social. Vamos dar comida para todo mundo, para o necessitado, curar os enfermos, expulsar os demônios. Vamos fazer só isso. Aí Jesus, olha só, calma. Os pobres, vocês sempre vão ter. Agora a mim, nunca. Como quem diz, não adianta fazer ação social, não vai mudar. Por causa do pecado. Vocês devem se cuidar de buscar a minha presença. Estarem cheios da minha presença. Porque quando eu partir, vocês terão estrutura de enfrentar o que está por vir. A redenção não se vem simplesmente por ação social. Faz parte, mas não é o fundamento. O fundamento é Cristo, amado. É Cristo. Então note o que o apóstolo Paulo vai dizer, versículo de número 4 e versículo 5. E digo isto para que ninguém, volte para lá, Colossenses 2, 4. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Porque ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Então note que ele dá uma advertência. Isso engloba, Elane, até o próprio Epáfras. Mas ele sabia da pureza de Epáfras. Mas o que ele estava querendo dizer é que a fala tanto de Epáfras ou de qualquer liderança da igreja, ela tinha que ter um fundamento. Ela não tinha que vir de sabedoria humana. Ele fala, digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, com lisonjas, com erudição, com conhecimento humano, acadêmico, de filosofias da terra. Nada disso. Porque eu estou ausente quanto ao corpo, mas em espírito eu regozijo-me de ver a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Note, amado, antes do próprio Cristo, do verbo encarnado, sempre houve falsos profetas, amado. Jeremias enfrentou violentamente falsos profetas. E qual era a pregação dos falsos profetas na época já de Jeremias? Uma pregação coach, amado. A pregação coach. Olha isso. Não é, mas a Marcela até definiu aqui de maneira bem clássica, não é? Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar vitória. Aí vem Jeremias, tadinho, chorando, sozinho, abandonado. Ninguém dá ouvido à mensagem do profeta. Aí ele fala, vai haver cativeiro. Os falsos profetas da internet. Que nada. Paz há com vocês. Não haverá cativeiro. Não haverá luta. Não haverá vale. Você é o ponto fraco de Deus. Oh, que delícia. Você é mais do que vencedor. As portas irão se abrir. Você vai ser uma referência. Deus vai soprar teu nome na terra. Oh, que delícia. Essa peleja não é tua, essa peleja é do Senhor. Está entendendo, irmão? Aí Jeremias fala assim, ai dos falsos profetas, que curam a ferida do meu povo levianamente, dizendo paz, quando não há paz. Não há paz, não. Oséias 4 fala sobre isso. Olha. Ontem lá no meu serviço, lá, quando eu cheguei na minha sala, cheguei na minha mesa, tinha um papelzinho do pessoal do TJ. Da Vitória, irmão? Testemunha, que um colega pegou e botou na minha mesa. Sim. Aí eu peguei para ler ali. Aí ele estava perguntando se a pessoa que estava lendo não acreditava que se essa dificuldade que a gente está passando hoje, essas coisas da luta, se isso vai acabar ou não. Aí, embaixo estava dizendo que sim, aí deu o texto de Apocalipse 21, que fala que não vai ter mais choro, não vai ter mais pranto, aquela coisa toda. Deixou esse pedaço lá. Aí ele leu aquele pedaço lá, me mostrou lá. Eu falei, tu acha que vai ter isso aqui mesmo? Vai ter isso aqui mesmo? Aí ele falou, não, é só a gente se acertar, né? Eu falei, isso tudo que está falando aqui não é aqui na terra, não, é no céu. Vamos ler aqui, mas vamos continuar lendo o texto. Vamos continuar lendo o Apocalipse mesmo.
quando chega lá no 7, no versículo número 7, Começa a engrossar o caldo, né? Ao que vencer, herdará a coroa da vida, eu serei o seu Deus e serão meus filhos. Aí tem o 8 vem dizendo, mas ficarão de fora. ficarão, né? Mas os tímidos. Foi falando. Os adúlteros. Prostituto. Você está me dizendo que eu sou prostituto? Ele falando? Falando. Eu falei, não estou falando não, só estou lendo o que está escrito na Bíblia. Porque é fácil a pessoa pegar, te dar esse papelzinho aí, falar que vai ser tudo na paz aí, quando não. Mas olha aqui os atributos para você receber isso tudo. Exatamente. É igual esse curso que você está falando agora aí. Porque isso é muito lucrativo, amado. Por exemplo, Jesus ele disse assim, Mateus 24:11, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. A muitos, amados. A muitos. 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. No finalzinho dessa sessão de Mateus 24, Jesus fala assim, porque onde estiver um cadáver, ali estará um abutre. Alguns textos, águia, mas está falando de uma ave de rapina, um animal carnicento, carniceiro. Por que Jesus fala isso? Onde estiver um cadáver, ali vai estar um abutre. O abutre vive de quê? De quê? Carniça, carne podre. Ele não come bife fresquinho, tem que estar fedendo, purulento. Os discípulos, em Lucas 9, eles querem seguir Jesus. Um fala, Senhor, eu quero seguir Jesus para onde quer que for, mas espero simplesmente eu despedir meu pai. Ele fala, deixe os mortos fazer o quê? Sepultar os seus mortos. Tu vem e prega o reino de Deus. Deixe os mortos sepultar mortos, cadáver. Onde tem um cadáver, tem um abutre. Essas pessoas estão mortas em Cristo. E os abutres espirituais estão se alimentando desses cadáveres. Porque carne podre também dá dinheiro, amado. Está aí as empresas de caixões que não deixam mentir. Nunca falhem. Assim são os carniceiros da fé, que se alimentam de pessoas mortas espirituais, para enriquecerem e encher seus bolsos, mas não sabem que também eles estão mortos. E os mortos não vão herdar o reino dos céus. Eles vão lidar com Jesus, amado. Fala, Fernando. Teve um dia que eu estava lendo essa passagem, onde se evitarão os cadáveres, lá estarão os abutres. Eu vi como a mídia de hoje, eles estão igual a abutre. Porque onde tem desgraça, eles estão. Se alimenta, mano. O noticiário hoje. Noticiário hoje é só sangue, mano. Por quê? Vive de abutre, de cadáveres. Vive de sangue, de putrefação, de desgraça. Vive disso, mano. A pessoa que está vendo, se estiver passando uma coisa boa, ela não dá atenção. Mas se estiver passando a desgraça, ela dá atenção. Ela foca. Então são os abutres, amados. Ó, o sangue de Jesus tem poder. Já sabe, tu vai andando e a lista de sangue vem atrás. E as pessoas estão se fiando nisso. E a salada mista de doutrinas que tinha lá em Colossos, hoje também permeia muitas igrejas, amado. Ascetismo, judaizantes, pastores com quebá, com arcas da aliança, tipo o Henrique, né? O que fazia? Arca da aliança em altar, cajado, aqueles mantos dos fariseus, gnose, conhecimento elevado, culto a anjo, cadeira para anjo. A gente vai ver isso aqui. Cadeira para anjo em altar, mano. Aí o profeta fala, estou vendo um anjo aqui. Ninguém está vendo, só ele. Aí todo mundo fala assim, rapaz, o cara é espiritual mesmo. Ele está vendo onde? Você está vendo? Aí o outro fala, não estou não. E você? Eu também não. Então lascou, hein? Culto a anjo. Tu fala que está vendo anjo, mano. Acabou o culto. Cadê
cadeira voando, gente caindo. Fala sobre Cristo. Fala sobre Cristo, mano. Até você. Oi? Até você. Entendeu? Cemitério. Agora fala que está vendo um anjo de fogo, com a espada flamejante, que vai matar, que vai fazer, que vai entregar a chave da vitória. Culto a anjo, porque foram enredados pelas falsas doutrinas. Então Paulo, ele ensina aos colossenses andarem naquilo que eles aprenderam, Cristo. Amado, o Evangelho, ele é tão simples. Acho que é por isso que as pessoas não aceitam. A graça de Deus, ela é tão absurda que as pessoas falam, não pode ser só isso. Tem que ter mais alguma coisa. Cristo e os medianeiros. Cristo e meus sacrifícios humanos. Cristo e os meus votos. Cristo e as minhas obras. Não pode ser só Cristo. Como é que pode ser só Cristo? Vamos seguir, para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo. Versículo 6. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé. Assim como fostes ensinados, crescendo em ações de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, Paulo ele utiliza aqui duas terminologias em forma de fundamentos, arraigados e edificados. A palavra arraigados ali é um termo grego da agricultura. Fala de árvores que têm raízes profundas. Árvores que têm raízes profundas e com isso conseguem alcançar os melhores lençóis freáticos para ali nutrirem de uma água saudável, pura e conseguir extrair os melhores nutrientes para a sua vida saudável. E o sol da justiça também dá as vitaminas preciosas e cabíveis. E edificados fala de uma linguagem da construção civil, dos fundamentos, dos alicerces. Então ele está falando, assim também como vocês receberam o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, como? Arraigados. Seja um crente de raiz, seja um crente de águas profundas, seja um crente que se alimente da palavra de Deus e receba o sol da justiça, esteja alicerçado em Cristo, porque se vier o vento, a chuva, o rio, a tempestade, você não cai, porque você está em Cristo. Você está em Cristo. Você está edificado nele. E com uma construção, você cresce. Não é só o alicerce. Daqui a pouco você está vendo tijolo 2, 3, 4, 5. Quando você está em ponto de laje, a laje. Daqui a pouco o embolso, pintura, luz, iluminação daquele edifício belo, magnífico. Assim é o cristão. A gente vai crescendo de glória em glória à semelhança daquele que nos criou, amado. É isso que Cristo deseja da sua igreja. Ele menciona, tenha cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias, vãs sutilezas e tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Ele já começa a falar de elementos transcendentais, de espiritualidade, de gnose, de conhecimento, de filosofia humana. Semana passada, um conhecido foi lá e ele ficou me questionando. Ele falou assim, pastor, por quê? Por que eu não consigo vencer o pecado? Por que eu não consigo vencer? Eu tento, mas eu não consigo. Eu vou, mas eu paro. Eu tento ir quando eu vejo eu estou bebendo de novo. Por que eu não consigo? Eu já tentei, já fiz de tudo. Ó, eu já tentei, eu fui, eu faço. Aí eu fiquei pensando, eu falei, o que eu respondo para esse cara? Eu falei, sabe por quê? Vai ficar triste comigo não? Ele não pode falar, você pediu uma opinião, pediu? Vai ficar triste comigo não? Eu falei, não vou não. Eu falei, porque Jesus ele é Senhor da sua vida ainda. Porque tudo que você pensa acerca da fé é aquilo que você faz e não o que Cristo fez. Quando ele se tornar o Senhor da sua vida e não o seu servo, o pecado não tem mais domínio sobre você. Porque você não está debaixo da lei, mas debaixo da graça.
que provém de Cristo por meio da fé a Ele. Como, pois, recebeste o Senhor? Eles sabiam qual era a linguagem, Kyrios. Senhor, dominador, imperador. Kyrios. Assim andai nele. Porque, amado, olha só, você vai me entender. A gente mora numa favela, braba, amém ou não? Vamos supor que você mora na favela. Vitinho e eu, a gente sabe como é que funciona bem isso aqui. Pode roubar na favela? Até drogada, mano. Tem uns loucos que tá muito mal, o cara vai e rouba. Só tem a punição, não tem? Tem. Por que ninguém rouba na favela? Porque eles sabem que tem alguém que manda. Eles não fazem. Eles respeitam. Acende a luz do salão, farol baixo, vidros arriados, se tiver vidro escuro, e anda tranquilo, em baixa velocidade. Todo mundo tranquilo no bairro. Ninguém acelera. Por quê? Entendem que tem alguém que deu uma ordem. Mas só que as pessoas tratam Deus como se fosse qualquer um. Deus não comanda mais a vida das pessoas, amados. E comandar no bom sentido, não no sentido desse, de tirania, mas no sentido de cuidado. Porque tudo que Deus faz pra gente é bom, amado. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E as pessoas não querem obedecer ao Senhor. Aí eu falei para ele, amado, Jesus disse, se alguém quer vir após mim, faz o quê? Eu falei, essa é a questão, meu amado. Você não quer negar. Essa é a questão. O Senhor ainda não é o seu Senhor. Vamos entrar aqui agora no misticismo que havia em Colossos. E Paulo está refutando todas essas doutrinas hereges, tal qual não crê que Deus se fez carne e que se fazendo carne era Deus. Versículo de número 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estás perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Ele já está falando de seres espirituais, celestiais, principais e potestade, no qual também estás circuncidado com a circuncisão, não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitaste, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. 13. E quando vós estavas mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula do que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principais e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Então vamos lá, vamos devagar aqui. Ele começa a tratar da divindade de Cristo, da humanidade de Cristo, e que em Cristo nós estamos perfeitos nele. Em Cristo estamos perfeitos nele. Aí ele diz: oi? Alguém falou? Ah, tá. Estás perfeito neles, que é a cabeça, a liderança, o criador de todo principado e potestade. Por quê? O misticismo era tão elevado na Grécia, em Roma, que eles tinham altares para vários deuses. E havia medo de muitos deuses, porque era o Deus da água, o Deus do fogo, o Deus da fertilidade, o Deus do dinheiro, o Deus da música, e assim por diante. Então, Paulo, ele vai tirar esse misticismo e dizer que só há um digno de toda adoração, que é Cristo Jesus, o Senhor. Em Cristo nós já estamos perfeitos. E ele já começa no versículo número 11 a refutar o judaísmo que também estava sendo embutido em Colossos. Que os judaizantes queriam o quê? Que a igreja de Colossos entrasse no processo de circuncisão. Vocês têm Cristo? Sim. Mas se você não circuncidar, vocês não são salvos. Mas Epáfras falou que era só Cristo. Não, mas se você falou que você adora Cristo,
tem que passar processo de circuncisão. Aí Paulo, não. Por que o processo de circuncisão? Que era uma marca que simbolizava que alguém fazia parte do povo de Israel. Mas era uma marca externa. E hoje, amados irmãos, o que tem de gente exibicionista na fé não está no gibi, para se dizer espiritual, para se dizer que tem intimidade com Deus, para se dizer que faz parte do povo de Deus pelo exterior e não pelo interior. Ele diz: a circuncisão não feita por mão despojo do corpo da carne, mas a circuncisão de Cristo. A circuncisão de Cristo não é feita no prepúcio, é feita no coração, quando eu creio pela fé. E isso era demais para eles, acreditar que simplesmente eu creio em Cristo e seguir os ensinamentos de Cristo era o suficiente para a minha salvação. Eu tinha que me circuncidar, eu tinha que guardar as leis, eu tinha que guardar as dietas religiosas, eu tinha que guardar também os dias, porque senão, como que eu vou ser salvo? Os principados e potestades virão sobre mim, eu serei amaldiçoado. Aí olha o que Cristo fez na cruz, amado. E havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, que ele também está indo contra o judaísmo, a qual de alguma maneira nos era contrária, tirou do meio de nós, cravando na cruz. E ele utiliza aqui um termo grego também, que era tirado da economia, que quando alguém ia no armazém e comprava alguma coisa e não pagava, ficava escrito de dívida, para depois você ir lá e pagar. Quando você não pagava, alguém tinha o direito de ir e te tirar alguma coisa, a ponto de, se você não tiver nada, você ia como escravo. E nós fomos, Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 7. Nós fomos vendidos como escravo ao pecado. E Cristo vai lá e nos tira do império da potestade das trevas e nos leva para o reino do Filho do seu amor. Fazendo o quê? Pagando o escrito de dívida, que era contra nós, mas sob ordenança. Qual era a ordenança? A lei. E quem havia cumprido a lei? Ninguém, a não ser Cristo. Então, como vencer a lei implacável? Se não por meio da fé no Filho de Deus, amado. Quando Cristo morre na cruz, a Bíblia diz que ele expõe publicamente os principados e potestades e dele triunfa, o expondo publicamente, porque ali já não tinha mais condição de ter nenhuma acusação, condenação sobre aquele que tem a fé em Jesus Cristo, amado. Que Satanás tem direito legal de nos acusar. Lembra aí Jó? Ele foi lá diante de Deus acusar. Apocalipse capítulo 13 fala sobre isso. O acusador de nossos irmãos. Porque Satanás ele age dentro da legalidade. Então onde há legalidade, Satanás ele entra e opera e trabalha. Olha o que Paulo vai falar no versículo de número 15. Ele está falando sobre a cristologia, Cristo, somente Cristo, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, seres espirituais, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, ele é antes de todas as coisas, Colossenses 1:17, e todas as coisas subsistem por ele. Ele está falando, vocês estão falando de principado, estão falando de potestade, estão falando de dominações, Cristo que criou tudo. Estão falando da terra, estão falando do mar, da água, do fogo. Cristo que criou tudo e é Ele que sustenta tudo, amados irmãos. Outra heresia que permeia até o dia de hoje, aqui deixou lá na sua casa, lá, Jorge, lá no seu trabalho. Esse texto aqui, ó. Ele é o cabeça do corpo e o princípio e o primogênito dentre os mortos. E lá em cima, lá no 15,
o primogênito de toda a criação, que são os TJ. Que eles pegam esse texto aqui e interpretam que Cristo, ele é um ser criado e não criador. Aí você deixa essas pessoas entrarem, você não tem fundamento bíblico, ele rebenta a sua cabeça com heresia. E brinca, porque conhece de Bíblia, tá? Brinca, conhece de Bíblia. E já tem tudo amarradinho para ir te enredando e te enganando. Em Cristo, amado, eu queria que alguém me ajudasse aqui, lendo Romanos capítulo 6. Em Cristo, ele diz que nós fomos sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. O Evangelho é o quê? Vida, morte, sepultamento e ressurreição. Cristo passou por isso, nós também vamos passar. Ou estamos no processo, passando isso daí. Ok? Então note o que Paulo escreve a Romanos capítulo 6. Pode ser do 1 em diante. Quem achou, por favor, pode ler. Pode ler. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Está dando para ouvir? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Andamos como? Em novidade de vida. Novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Morreu para o quê? Pecado. Pecado. Isso aqui significa que uma vez morreu, não há mais prazer no pecado, satisfação no pecado, não é dominado mais pelo pecado. É isso que ele quer dizer. Porque tanto que ele gerou no início, aqui ó, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Ou a graça seja mais abundante? É lógico que não. Mas os romanos estavam, já que a graça abundou no pecado, Romanos 5, então eu vou permanecer pecando, que a graça vai crescendo. Hipergraça. É uma doutrina hoje. Hipergraça. É uma graça abundante que você pode fazer o que for, que não há juízo sobre a sua vida. Continua. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como os mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Que versículo é esse? 12. Lê novamente. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. A linguagem aqui é domínio, soberania. Há alguém que governa sobre o corpo. E o rei é o pecado. Vai. Para lhe obedeceres em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém. Então a questão aqui, amado, a quem você está apresentando o seu corpo? Essa é a questão. Apresentar o corpo aqui é o quê? Instrumento de justiça. Olho, ouvido, boca, mãos, pés. A quem que a gente está apresentando o nosso corpo? Porque o pecado não
tem mais domínio. Jesus diz que a candeia do corpo são luz. Se o corpo for luz, o corpo é luz. Se o corpo é mau, se o olho for mau, o corpo é trevas. Então Jesus está falando, o seu corpo vai ser a medida daquilo que você contempla. Então, para quem nós estamos olhando? Será que é o Salmo 27? Ou será que é a Netflix? Nada contra, amado. Você pode ver. Você tem liberdade para ver. Mas se eu puxar no histórico da Netflix, do YouTube, será que eu vou achar lá? Mais coisas concernentes ao reino de Deus ou coisas concernentes ao mundo e à carne? Essa é a questão. Aí a gente está apresentando o nosso corpo ao pecado e quer vencer o pecado. Amado. Aí daqui a pouco o pecado já está nos dominando e a gente não sabe para de quem cair, pastor. Pastor, eu caí. Tudo bem, calma, irmão. Vamos tentar diagnosticar como que aconteceu, aonde surgiu. Tiago falou sobre isso, sabe aí? Tiago, se não me engano, capítulo 1. Porque não é do nada, mano. Não é do nada. Oi? Pode. Da concupiscência você fala, né? Isso. Versículo 1, capítulo 1, versículo 13. Ninguém sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Cada um é tentado E engodado atraído e engodado pela sua própria concupiscência. desejo. Aqui, desejo. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Como Cristo, fôssemos também primícias das suas criaturas. E qual o desejo de Cristo para as suas criaturas? Andar em santidade, amado. Em adoração, em piedade, exclusiva a Ele. Mas só que Ele diz, cada um é tentado, atraído e engodado, segundo as suas próprias concupiscências. Mas aí entrou o ascetismo, que entendia, então se eu tenho que matar a minha carne, eu vou rejeitar tudo que pertence à carne, a ponto dos monges começarem a se castrar, mas continuavam carnais, profanos e adúlteros. Porque não é flagelação, amado, é santificação. Aí entra no que a gente vai entrar aqui no final, aqui, que permeia até os dias de hoje. Proibição do casamento, proibição de dietas alimentares, de alguns alimentos, enfim, e tantas outras coisas. Versículo 16. Vamos lá, Colossenses, volta lá. Eu já estou aqui entrando na parte final. Colossenses 2,16, isso. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchados na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, no qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo e aumentando de Deus. Se vós estáis mortos com Cristo contra os rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se viveis no mundo? Tais como, não toqueis, não proveis, não manusieis, as quais todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e disciplina no corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação do quê? Da carne. Parece que é para Deus. Parece que é feito para Deus.
mas é única e exclusivamente para a satisfação da carne. E ele fala: ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias de festa ou lua nova. Ou seja, os conceitos judaicos. Você não pode comer carne de porco. Você não pode comer. Um copa-lombozinho assadinho, não pode. Pernil, você não pode. Porque é impuro. Levítico 19 fala. É impuro. Você não pode comer um camarão. Ó, na minha zona. Não sou crente. Aquele padrãozinho de camarão dele, se teve aqui na festa, você não pode. É impuro. Aquela abóbora do camarão, delícia. Não pode. É um animal impuro. A lua nova, as festas, você não guarda. Tabernáculo, a Páscoa. Não pode. Inúmeras pessoas que se dizem cristãs, né? Cultuam a Páscoa, guardam Quaresma. E por aí vai. Dizem que é para Deus. Tocando nesse assunto também, não sei se é pertinente falar, mas assim, também no meio evangélico, assim, tem um pouco dessas coisas que, tipo, que só mudaram o nome. Por exemplo, eu gosto de pessoas, uma coisa que eu vejo que as pessoas têm muito essa questão de misticismo, é a questão de monte. O pessoal fala assim, vai subir, chegou no monte, não subiu no monte assim, eu já vi, ímpio já falando isso já, conversando com ele, não vou no monte assim não, tô tudo errado, assim. Tem aquele... O misticismo, literalmente o misticismo. Cansei de ouvir isso no começo da minha fé. Os irmãos foram lá no monte. Aí, que dia, irmão? Dia tal. Então eu vou ir. Você está preparado? O que é de quê? Eu tenho que fazer o quê? Não, porque dependendo, vai. Deus mata, eu vi fogo, vi isso, vi aquilo. Mas aqui, o que a Bíblia está dizendo aqui, amado? Que viram, amado, eu creio em experiências transcendentais, eu creio em anjo, creio que anjos possam se manifestar a pessoas, creio nisso, mas isso não é o fundamento doutrinário. Mas quando as pessoas vivem disso, a heresia beira ali. E mais, a Bíblia diz que o próprio Satanás faz o quê? Inclusive, pastor, teve uma vez, eu fui num monte desse aí que é conhecido há muito tempo atrás já. Cheguei lá nesse lugar, as pessoas estavam no monte, né, elas escreviam os pedidos dela que fosse nos papéis, faziam uma fogueira e queimavam. Já fiz também. E queimavam. Já fiz essa heresia. Só que isso... E queima, né, no monte? Só que isso, essa origem, se eu pesquisar a fundo, isso é uma prática budista. Budista. É como se aquilo ali fosse, sei lá... Passou esses dias aí na Plim Plim, isso daí. É como se fosse pro ar, uma coisa assim, aquilo ali vai... E os deuses vão colher os seus pedidos. Ou seja, essas coisas vão entrando, vão em sutileza, ou seja, algo que a pessoa não tem nada a ver. Sutil, exatamente, essas coisas vão entrando. Enterrar o jiu-jitsu. Oi? Enterrar o jiu-jitsu. Fala, mano. Pode falar? Pode? Amém. Paz para os irmãos, amém? Amém. Estou conversando com a Isabel, porque ela conhece um pouco melhor os irmãos aqui, né? E como todos sabem, foi no domingo da data de dia 16 de junho, ela fez o retorno da aliança, né? Eu até brinquei com ela, ainda falei assim, poxa, bom seria que o privilégio seria, assim, pode ser em qualquer lugar, dentro da igreja, fora da igreja, mas depois vai receber a oração do pastor para receber aquele selo final, né? Para ela ter renovado a aliança. Aí quando ela tinha me convidado para vir aqui, eu não conheço a igreja, eu falei assim, poxa, a igreja é legalizada direitinho, ela é fundamentada mesmo na palavra, porque precisa de uma preocupação, eu não conheço. E ela até frisou muito bem, não há realmente palavra pura, não tem heresia, aquela coisa toda. Então me sinto muito confortável pelas referências bíblicas supracitadas aqui pelo pastor, pelos irmãos. Já me sinto confortável, a gente sente uma testificação do Espírito de Deus, onde há verdade. Porque o evangelista João ele foi muito preciso naquilo que ele disse no seu versículo 8:32, dizendo: conhecereis a verdade. Sim. E a verdade vos libertará. E às vezes há muitas pessoas que deixam de buscar uma libertação pessoal em relação a qualquer tipo de assunto na sua vida, em prol do seu conhecimento, da aproximação de Cristo, exatamente porque não busca ser liberto por essa verdade. Exatamente. E aí quero glorificar a Deus com certeza por tudo aquilo que está sendo falado aqui, tem sido realmente muito propício, entendeu? Tem sido muito enriquecedor, né? Até falei com ela, a gente pretende vir mais vezes, se alimentar um pouquinho da palavra. Amém. E parabenizar com certeza ao irmão, à igreja, a todos aqui,
por essa doutrina de hoje, por essa palavra, que Louvado seja Deus. muito enriquecedora. Porque, inclusive, só para não ser muito longano, inclusive o apóstolo Paulo é algo extraordinário, mediante as suas 13 cartas, algumas foram mencionadas aqui, né, direcionadas a pessoas, direcionadas a igrejas, e são muito enriquecedores todo esse entendimento dele. Então, só para finalizar, a gente está passando realmente por um processo muito difícil, essa situação de coach e tal, enfim, e a Bíblia vai apresentar lá em Timóteo, no seu capítulo 3, quase mais de 15 características de homens soberbos, blasfemos, soberbos, em uma série, tem uma aparência de piedade, negando a eficácia dela, e a Bíblia vai nos motivar a se manter o quê? Distante. Se afasta, não abandona, mas se afasta, deixa, se afasta. Eu quero explicar isso para ela, não é para abandonar, a gente deve permanecer em oração por eles, continuar pregando a verdade, enfim, mas manter uma certa distância até mesmo para não ser contaminado por ela. Exatamente. Deus continue abençoando, em nome de Deus. Amém, meu amado. Exatamente. E quando a gente lê aquelas características de 1 Timóteo 3, se não me engano, a gente lê e fala assim, não, são características de ímpios. Mas não. É uma carta pastoral para lideranças, referências, para a igreja. E ele está falando que naqueles últimos tempos teria esse tipo de característica no seio da igreja. Então, se a gente não tiver esse entendimento e fundamento bíblico, a gente é dominado, como ele disse. Ninguém vos domina seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisa que não viu, amada. A maioria das doutrinas foram por pessoas que tiveram experiência com os anjos e fundaram a doutrina. O profeta Mohammed viu um anjo, fundamentou o islamismo. Os mormons, ele teve uma experiência com um anjo, fundou o mormonismo. E assim vai, irmão. Metendo-se em coisa que não viu. E será quem que apareceu para essas pessoas? Será que foram anjos do Senhor? Ou será que foi alguém que se transfigurou em anjo de luz? Oi? Esse versículo que é João 8:32, né? Sim. Mas ele nunca vai se cumprir, mas se a pessoa não entendeu, 8:31. Sim. E há uma necessidade da pessoa estar em Cristo, vivendo como Cristo ensinou, né? No seu interior e no seu exterior, praticando a palavra dele para que possa conhecer a verdade. Sim. Se não estiver em Cristo, não tem como. O 31 cita. João 8:31. João 8:31 fala: se vós permanecerdes na minha palavra, Se permanecerdes, na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Então, amado, ele diz que tudo isso que aconteceu, o que? Comer, beber, as festas, a lua nova, era sombra. Era sombra. Era sombra daquilo que havia de vir. E as pessoas hoje estão fundamentadas em sombra e não na realidade que é Cristo, amado. O que é uma sombra? É o reflexo de uma luz. Se eu estou aqui, tem uma luz aqui atrás de mim. Se estiver vindo alguém atrás de mim aqui, a sombra vai aparecer primeiro. Eu vou olhar, eu vou conseguir identificar, como eu estou vendo aqui minha mão, 5 dedos, uma mão assim, mas assado, mas eu não sei se a mão é negra, se é branca, se é parda. Você está vendo uma imagem aqui? Eu vi a imagem. É um homem, parece um homem alto, forte, magro, mas eu não tenho a imagem exata, porque é uma sombra. Mas quando vem a pessoa, eu não olho mais para a sombra, eu olho para a pessoa. O comer, o beber, a lua nova, as festas, os sábados, era a sombra. A realidade chegou, Cristo, amado. A gente tem que deixar de olhar para a sombra e olhar a realidade, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós não podemos ficar presos a isso. Vão comigo lá em 1 Timóteo capítulo 4, a gente já está terminando. 1 Timóteo capítulo 4. Olha o que o apóstolo Paulo vai escrever.
aqui inspirado de maneira profética, ele escreve: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Detalhe, irmãos, quando ele fala aqui que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão, a gente subentende muitas das vezes que essas pessoas vão abandonar a religiosidade. Elas vão se apostatar da fé bíblica, mas vão continuar no fundamento religioso. Tanto que ele diz: dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de quê? Demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentira. Satanás é o pai de quê? Da mentira. Então os demônios falarão na boca de homens e ensinarão doutrinas. Só que as doutrinas não vão estar fundamentadas nas escrituras. Aí ele diz: pela hipocrisia de homens que falam mentira, o termo hipócrita, no grego aqui, fala de um artista, um personagem. Encenam um personagem, mas não é. Ou seja, aparenta ser santo, aparenta ser de Deus, mas não é. De homens que falam mentiras, cauterizada a sua própria consciência. Proibindo o quê? Proibindo o casamento. Alguma doutrina hoje? Alguma religião que proíbe o casamento hoje? Em nosso meio? Tem sim ou não? Tem, né? Celibato. Celibatário. E Paulo diz que as pessoas que ensinam isso, pregam isso, têm a mente cauterizada. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem que o irmão falou? Verdade. A fim de usarem dele com ações de graça. Porque toda criatura ou criação de Deus é boa e não há nada de que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Porque pela palavra de Deus a oração é santificada. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro, Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguidos. Mas rejeita as fábulas profanas e velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa. Tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Tendo cuidado, 16, tendo cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, olha só, fazendo isto, não é só ter informação, tem que ter a prática daquilo que se conhece. Te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Então ele está falando: jovem pastor Timóteo, os últimos tempos serão difíceis. Os homens vão se apostar da fé, darão ouvido a espíritos de mentira, doutrinas de demônios. Homens vão falar mentira, vão ter a mente cauterizada, ou seja, era uma forma de cicatrização na época antiga grega, com ferro, a mente fechada, blindada, cauterizada. Você pode falar o que for, eles não vão mudar. Fala, Fernando. Pastor, muitas das vezes as pessoas estão esperando a apostasia acontecer. Pelo contexto aqui já está mostrando que a apostasia está acontecendo há muito tempo. Já está em andamento. Exatamente. Então, amada, essa carta aqui, ela é de suma importância para os nossos dias. No capítulo 3 a gente vai ver a praticidade daquilo que Paulo ensinou no capítulo 1 e no capítulo 2, porque Paulo, de maneira inteligente, espiritualmente, e certamente ele saberia que os colossos perguntariam: ok, eu entendo que tudo que eu preciso está em Cristo, Cristo é Deus, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, eu estou perfeito nele, mas o que eu faço na prática? Como que eu me santifico então? Se não é por meio de parar de comer certos alimentos, praticar o ascetismo, o gnosticismo, dessas práticas ocultas, místicas, como que eu cresço em santidade com Deus? No capítulo 3 ele começa a ensinar na prática isso aqui. E a gente vai começar a entender o que o apóstolo Paulo vai passar para a igreja de Colossos e passa para a gente hoje. Então, amados irmãos, que a gente possa sair das sombras e viver na realidade que é Cristo Jesus, amém? Como fundamento bíblico, Hebreus capítulo 8, Hebreus capítulo 10 fala sobre isso. Porque tendo a lei sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca
pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, podem aperfeiçoar os que se a esse chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificado uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. E aí ele vai falar, quem é esse que ofereceu o sacrifício uma vez por nós e não precisa mais, no nome dele é Jesus. Amém, amados? Fique de pé, por favor.